os grupos estão terminando ali em 17, 18, tal, não sei o que, acho que essa questão de falar, puxa, eu não posso estourar o tempo, né? E acaba até apresentando um pouquinho mais rápido. Mas não por isso vocês deixaram de falar de maneira muito clara, né, qual a objetividade que precisa, afinal de contas, compilar um trabalho comum do TCC numa apresentação de 20 minutos não é fácil, né? Mas acredito que todos, porque nós, a gente já vem para cá com o conteúdo pré, né, checado, visto, mas até para quem não conhece, deu para ter uma noção muito legal dessa história de mercado que vocês estão contando aqui para a gente. Então, uma apresentação muito bacana. E aí, apesar de ter comentado que o trabalho está com alto nível, eu tenho algumas dúvidas, assim, alguns comentários me ficaram aqui que eu queria discutir com vocês, fazer algumas perguntinhas, né? No caso específico, acho que vocês acabaram me respondendo já na apresentação. Vocês têm uma base de dados muito completa no ambiente interno, do microambiente, do mercado, um macroambiente muito completo de informações. Eu acho que dos TCCs que eu tive a oportunidade de avaliar, talvez o de vocês foi o que eu encontrei um macroambiente melhor desenvolvido. Tem detalhes ali de informação impressionantes, né? Mas, falando ainda um pouquinho dentro do mercado, no item concorrência, eu fiquei um pouquinho confuso, aqui me clareou, mas eu gostaria de mandar uma pergunta para vocês. Vocês citam e reafirmaram aqui a marca Pachá como uma concorrência indireta. Apesar dela, e vocês colocam até no trabalho, às vezes gera uma confusãozinha na hora que a gente está ali, eles citam como concorrência indireta e apresentam os pacotinhos de pipoquinha, que são inclusive muito similares, né? Os outros players tendem a seguir a estética da embalagem do produto do líder, né? Outro dia eu estava no supermercado com um panetone balduco no meu carrinho, só quando eu cheguei no caixa eu vi que não era balduco. Os caras copiaram tanto que quase que eu levei o panetone, né? O fake. Então é normal isso acontecer. Então, assim, vocês citam a Pachá como uma indireta, me parece que vocês me responderam quando vocês colocam que ela não trabalha com preço. E esse foi o critério de vocês para não colocar a Pachá como uma concorrência direta? Tá certo essa minha linha de raciocínio? Na verdade, a Pachá ela tem 5% do mercado e a Ikari tem 1,8%. Ela tem um pouquinho mais. Só que a Pachá, ela atende ao público B e C. E a IOC atende ao público A e B, como a Ikari. Então, essa é a diferença dos dois. Sim. Não, entendi. Então, na verdade, você está só corroborando com o que eu já tinha percebido. A questão mesmo de precificação. Sim, né? e ela é bem mais barata. Tá. Só para eu destacar, pensando em voz alta, que apesar disso, né, por ser um produto, como a gente falou, que as embalagens são muito similares, e talvez a gente... claro, a IOC ela é líder, ela com certeza é aquela marca que a gente vai escolher, mas às vezes pode ter uma outra opção, porque na minha linha de raciocínio eu enxergaria mais como uma concorrência indireta todos aqueles outros snakes, vamos chamar assim, né? Que poderiam ser uma opção para quando eu vou assistir lá o meu filme, que hoje não é mais em VHS, né? É no streaming. Então, assim, eu acho que eu não vi vocês citando essas outras possibilidades, né? Então, assim, talvez, só que de novo pensando em voz alta, a pipoca da Pachá, ela sendo, para mim, uma concorrência um pouco mais direta, apesar de ter um posicionamento por preço diferenciado, o que acaba resultando num consumo por um outro tipo de consumidor, e talvez trazer como indiretos as outras opções que a gente tem, desde o chocolate até uma diversidade que tem hoje no mercado, né? Das bolachinhas, dos salgadinhos, a gente entra com Elma Chips, essa história talvez poderia ter sido citada no Elma Chips, eu vejo como uma grande concorrência indireta, né? Mas depois eu até reforço o porquê de eu estar comentando isso. Muito bem. Então fica aqui o meu comentário. Macroambiente, eu acabei antecipando, eu achei perfeito, uma riqueza de informações muito grande, vocês trazem coisas ali relacionadas ao que foi o período pandêmico, influenciando esse mercado, e tantas outras coisas. Muito, muito legal. Aí, gente, vocês fazem uma pesquisa para mim, um uso muito... a gente falou bastante de pesquisa lá, né, na 7ª etapa, né? Vocês fizeram um bom uso da ferramenta da pesquisa, ela trouxe informações de relevância para a tomada de decisões de vocês, elas foram feitas, muito legal. As análises que vocês apresentaram das matrizes analíticas, primeiro, eu achei que elas estão extremamente bem desenvolvidas. Aí, de novo, no pensamento em voz alta, né? Eu achei interessantíssimo destacar
talvez ali precisaria de uma explicaçãozinha um pouquinho melhor, porque vocês citam como uma fraqueza a embalagem ser similar. Né? Vocês lembram disso? A embalagem da IOC é similar. Gente, por considerar isso um ponto fraco, tem que tomar um certo cuidado, porque qualquer embalagem que a IOC fizer para diferenciar, os outros vão copiar. Então vai ser aquela história sem fim, né? Mas eu também não deixaria assim de citar dentro das fraquezas por um aspecto interessante. Cabe a ela, como líder de mercado, buscar aquelas inovações de embalagem, sabe? Que os outros demoram um pouquinho mais para copiar, porque tem um investimento maior e o budget deles talvez não vai permitir isso. Então ela tem um ganho de tempo ali meio que diferenciada no mercado. Então vale a pena sim manter isso. Mas com certo critério, porque ela pode mudar aqui no dia seguinte, se for só cores e estéticas, os outros vão fazer. Eu quase levei o panetone errado outro dia, né? E acho que seria interessante, justamente por você citarem tanto isso lá no ambiente tecnológico, sentir falta de, nas oportunidades da SWOT, aparecer o streaming. Porque o streaming é mais do que uma tecnologia. Né? O streaming hoje, ele é um processo de mudança social das coisas, né? E a pipoquinha vai estar do lado. Né? O fato da gente ter hoje cada vez mais a possibilidade de ter mais acesso a conteúdos, vai baratear, não sei se vocês acompanham, a Netflix vai trazer publicidade agora dentro delas, ó, uma mídia interessantíssima para daqui a um pouco, né? Ser utilizada pela própria IOC, né? Eu senti falta disso. Tá? Depois também podem comentar, mas eu vou também falar por que eu estou batendo nesses pontos. Você ia comentar alguma coisa? Posso comentar? Claro, essa ideia do streaming, professor, inclusive foi a nossa piloto, assim, né? O professor La Sala sabe disso, a gente comentou muito. E na nossa pesquisa, a gente percebeu que dentro do público que falava, a maioria já acompanhava o streaming dentro do Pipoca, e o grande problema seria esse diferencial. Então, o problema dentro de marketing, a gente considerou esse problema das embalagens. Tanto que a própria OC já está atualizando tudo isso para o próximo temporada, a gente já vê nos mercados, inclusive vocês vão ver também. E, então, a gente concorda muito com o que você falou aqui de streaming. Só estar presente na SWOT, afinal de contas, era um radar para a gente ver tudo, né? Muito legal. Bacana. Gente, nos objetivos, ok, vocês acreditam que os esforços que vão ser feitos e a comunicação vão incrementar em 1,8 o faturamento, né? Legal. Isso é mais uma coisa minha, eu oriento meus grupos a citar o incremento em valores, né? Não só relativos, mas absolutos, mas a gente sabe que a gente vai encontrar esse número no ROI. Eu encontrei, eu corri lá, quando eu estava ainda no objetivo, fui para o ROI, chequei, ok, né? Muito bem. As matrizes estratégicas, elas estão ótimas, e aqui vocês têm um ponto forte, né? Porque vocês têm a conexão. Fazer TCC não é fazer as 3 etapas de maneira isolada, é fazer elas bem feitas e depois a conexão. Então, aquilo que a gente vê nas matrizes estratégicas se reflete nas propostas, nas ações, no próprio plano de mídia, então está tudo muito bem redondinho. Aí eu aproveito o gancho, porque vocês têm uma certa verba, né, considerável, acho que vocês até vão ter a resposta para me dar, mas poxa, eu senti uma falta de um conjunto de ações e mídias assim tão bem distribuidinhos, o out of home, né, as ações de PDV, as ações de show. Eu senti uma falta de cinema na programação da mídia, e aí outro dia eu fiquei sabendo que depois do pós-pandemia, tá dando para fazer uns negócios tão bons no cinema, né? Os descontinhos estão tão bons. Me contaram outro dia em uma campanha que eu estou organizando. Aí eu falei, puxa vida, né? Por que eles não foram para o cinema, né? Por que não? Então, no cinema a gente, no histórico de comunicação, a gente identificou que eles já tinham uma parceria ali com a Telecine, já fizeram há um tempo atrás. E também a nossa preocupação em fazer com o cinema era da situação de como encaixar a IOC dentro do cinema, sendo que no cinema já tem a própria Pipoca, até o Cinemark já tem a própria marca lá dentro. Então a gente ficou... As comunicações voltadas para o streaming, né? Então a gente achou melhor não concorrer. É uma maneira de assistir, né? Esse pessoal que está ali no cinema, que vai ter que comprar a pipoca no Cinemark, daqui 3, 4 dias vai estar em... E pela oportunidade de hoje você ter negociações que dão um custo por impacto, né, muito baixo.
Então, assim, de novo, fica aqui um comentário, né? O que eu queria agora falar, só para fechar, gente, eu falei, conforme eu fui colocando essas coisas, daqui a pouco eu comento, é que, assim, eu repito que o trabalho de vocês, ele tem um nível altíssimo, né? E sempre a gente gosta que esses trabalhos com nível desse, eles fiquem à disposição para que os alunos que vão fazer os trabalhos daqui para frente e querem pesquisar esse tipo de tema, de mercado, etc., possam utilizar o trabalho de vocês como referência. Então, a gente, quando vê o trabalho, às vezes a gente quer fazer alguns comentários como dizer assim, puxa, tá tão bom que se você colocar mais esse negocinho, fica bom e melhor ainda, né? Então, assim, é no intuito de falar, poxa vida, alguns detalhezinhos aqui ainda iriam beneficiar um trabalho que já tem, como eu repito, em altíssimo nível, tá bom? Então, de novo, prazer revê-los, de novo, parabéns pelo filho entregue, pela obra concluída, o trabalho do professor na sala, que agora a gente viu que ele não entende só de abelha, né? De pipoca também, né? Eu acho que não entendeu muito bem aí, mas tudo bem. Exatamente, pipoca com melzinho assim, né? Mas vocês estiveram em excelentes mãos e vocês são um grupo que merece essa entrega que vocês estão fazendo com a gente hoje. Meus parabéns, tá bom? Obrigado, professor Panotinho. Agora as conferências do professor Leve, contribuições. Fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite ao grupo. Antes de mais nada, parabéns por terem chegado aqui. Gosto de começar a falar sempre pelo parabéns, porque realmente 4 anos, ainda mais com uma pandemia no meio, e não é para qualquer um. Vamos demorar. Tá? Mas antes de comemorar, vamos às outras. Lembrando, essa aqui é uma última aula. Tá certo? Então, a Coloma tem aula comigo há 200 anos, né? Minha aluna há 200 anos. Quantos semestres teve aula comigo direto? Vários, né? Vários, direto. E, então a aluna já me conhece, assim. Eu gosto, quando eu falo, eu gosto de pegar todos os detalhes, porque eu gosto que vocês cheguem naquele nível da perfeição. Tá? Então eu aperto para vocês chegarem lá. Tá? Então, como o Planota comentou, são detalhes que a gente passa para vocês, para que vocês ajustem e fiquem um trabalho que é excelente. Tá certo? Então vamos lá. Para começar, eu quero comentar que assim, o cliente é muito interessante, porque assim, você bate o olho, ele é líder do mercado, mas assim, não é que ele é um líder, ele é o líder do mercado, é assustador, né? O quanto ele tem do mercado. O colega falou praticamente que ele tem o mercado, acabou. Né? Não, o mercado é dele, pronto, acabou. Ele podia simplesmente encostar na cadeira, olhar para a janela, planejar as próximas férias, né? Mas não, né? Tem coisa para arrumar. E nesse ponto, parabéns ao grupo, porque assim, pegar um cliente desses e achar o que tem que arrumar é complicado, porque às vezes nem o cliente se dá conta. Né? Então, foi bom, né? Foi legal vocês terem emprestado o olhar de vocês ao cliente para achar o que precisava ser arrumado. Né? Realmente, a posição deles no ponto de venda é ingrata, né? Porque me lembrou de uma aula que eu costumo dar de direção de arte, que a gente pega Bombril e os concorrentes. Né? Tudo igual, assim, né? Tudo amarelinho com vermelho. Assim, pô, e ó, tá, vocês botaram ali a gôndola lá, falei, coitado. Coitados nada, eles são líderes, né? Eles estão mandando bem. Mas realmente é um problemaço isso aí. Né? Que no momento pode não estar apresentando nenhum problema para eles, mas futuramente pode, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, pô, bacana isso, né? Vamos lá, vamos falar algumas coisas aqui. O planejamento de fato está muito legal, tá? Concordo com uma macroambiente bem legal. Eu gosto de ler tudo para saber o que vocês usaram para chegar na criação, tá? Eu não sou o criativo que lê só a criação, eu gosto de ler o trabalho inteiro para entender como é que vocês chegaram ali. Tá? Então, pô, um bom planejamento, um bom briefing, então, o briefing estava muito bom, o planejamento muito bom, a análise estava muito boa. Que bom, porque essa é a base de uma boa. Tá? Então, mandaram muito bem. Parabéns também para o orientador que conseguiu capitanear vocês aí por esse ponto. Tá? Agora vamos para a criação. Tá? Gostei muito do conceito, tá? Eu acho bem bacana, eu acho que um conceito criativo bem construído também é a base de uma boa criação. Tá? Então, gosto quando o grupo se preocupa com essa questão de fazer aquela fundamentação da criação para poder fazer uma criação muito boa. Tá? Então, mandaram muito bem. Vamos lá. A criação
as peças estão muito legais, a parte do vídeo está muito legal, eu gosto. Vocês não fugiram do óbvio, né? Tem muita gente que quer fazer coisas diferentes do óbvio. Vocês não fugiram, acho que vocês mandaram muito bem. Eu vou trabalhar com amarelo, é a cor do cliente. Pô, legal, usa. Mas não tem problema nenhum, sabe? Porque aquele grupo que chega e fala assim, não, vamos inovar, vamos usar azul. Gente, é amarelo, a cor do cliente, pô, vamos usar, é campeão, tá ganhando, né? Aquela coisa do time que tá ganhando, não se mexe, pô, vamos mexer, é isso aí. Tá certo? Mandaram bem também, tá? E aí entra na questão das ações, tá? Então, por exemplo, tem algumas coisas assim que eu acho que dá para a gente dar uma melhoradinha. Por exemplo, no caso da ação. Tá? A ação, aquela ação do supermercado, eu acho interessante fazer a ação do supermercado porque é ali que a decisão é tomada. Ele tem que fazer alguma coisa para chegar e falar assim, por favor, compra pipoca. Ou, olha, não compra o panetone errado, por favor, professor Panottini. Mas não compra pipoca errada, sabe? Mas assim, eu acho que a ação poderia ser melhor explorada, aquela ação do supermercado. Não simplesmente só ficar sentada ali, comendo pipoca, etc. Tem que ter um algo a mais ali, alguma coisa para a pessoa ter um motivo para ficar sentadinha ali, comendo pipoca e assistindo. Né? Porque geralmente quem vai para o supermercado vai fazer compra e ir embora. Né? Faz a compra, não sei o que, mas não sei que tem uma coisa muito legal rolando ali. Né? Então, de repente, tentar explorar um pouco mais. Eu acho que vocês acertaram na escolha de uma ação do supermercado. Tem que ter. Certo? Mas eu acho que ela pode ser um pouquinho mais arredondada ali. Já a ativação, eu achei legal pra caramba. A questão da ativação. Eu acho que tem que, esse tipo de ativação, tem uma galera que não gosta, uma galera que tem, sabe, nojinho de fazer, fazer ativação. Pô, é legal pra caramba, tem que fazer ativação. O tipo de coisa que vocês querem atingir é atingir uma ativação. Então tem que ter. Tá? Mas poder dar uma caprichada um pouquinho melhor ali no cenário. Para fazer com que ele seja organicamente instagramável. Tá? O amarelão ali tinha que ser só um coadjuvante, tudo bem que é a cor principal do nosso cliente, mas ele tem que ter um motivo para a pessoa querer tirar uma foto ali na frente do cenário da IOC. Agora, aquele painelzão amarelo só com o IOC ali, não é muito atraente, tá? A não ser que vocês dessem alguma coisa em troca, que ainda assim ia ser mais complexo para a gente poder fazer com que a coisa fosse orgânica. Tá? Isso é alguma coisa do tipo assim, olha! Sabe? Tem que ser aquela coisa espontânea, assim, sabe? Não do tipo, quer tirar foto? Quanto mais espontâneo, mais legal ainda. E mais orgânica vai ser a participação de vocês